Café com Sêmio de número 131 ou 132. Eu não vou ter certeza agora, mas o tema é o estudo e a gula. Acho interessante falar sobre gula, né? A gente fala sobre gula. Primeiro, vocês estão me vendo e ouvindo? Acho que sim, né? Mas é interessante a gente falar sobre gula, porque quando a gente fala sobre controle da alimentação, parece que o único objetivo é ter um corpo bonito, né? Ter um corpo fisicamente, esteticamente mais agradável. Parece que esse que é o único estímulo para que a gente controle a alimentação, né? Aliás, alguém tem alguma ideia, por exemplo, de um outro motivo para você controlar a alimentação que não seja a estética? Claro que dentro da medicina a gente também fala da saúde, né? Mas essa relação com a alimentação também pode ser vista pela perspectiva do vício, né? Ou da falta de uma virtude, que é a virtude da temperança. E um livro do Kevin Vost, chamado Os 7 Pecados Capitais, que ele faz ali um resumo da visão de São Tomás de Aquino sobre os 7 pecados, ele fala de uma forma muito prática, né? muito direta para os leitores de como que esses vícios capitais eles interferem na vida, né? E muitos dos problemas que você tem hoje, certamente eles envolvem a sua relação com a alimentação. Às vezes a gente fica muito cheio, muito empanturrado, né? Para poder nos dedicarmos a algo grande, né? E estudar é algo grande, né? Como eu falei na primeira parte de uma vida de estudos, né? Quando você decide estudar, e aí a graduação de medicina ela tem que ser uma aventura intelectual. Por exemplo, no ciclo básico você tem que ter essa vontade de se aventurar em conhecer os princípios básicos, né? da bioquímica, da biofísica, da fisiologia, né? Essa é uma aventura, né? Se isso não te empolga, se isso não te faz os olhos brilhar, tem alguma coisa estranha. A epidemiologia, por exemplo, os determinantes sociais das doenças, né? E a ação do médico num grupo de pessoas, né? Num determinado momento, num determinado tempo, isso também tem que ter, isso tem que empolgar, né? De alguma maneira. O indivíduo experimentando uma doença, né? Uma pessoa usando a própria linguagem para se expressar, para expressar as impressões sobre o que é o padecimento, né? Esse evento que descarrilha a vida dela e que ela acredita que deve procurar um médico. Isso é interessante, né? Uma pessoa, às vezes, num determinado momento, ela começa a sentir alguma coisa, ela procura um médico e usa a linguagem dela para expressar o que ela está sentindo, né? Isso é a humanidade que tem por trás da medicina. Isso também tem que empolgar. Assim como a compreensão do corpo humano funcionando bem ou mal, né? Na fisiologia e na fisiopatologia. Isso também tem que empolgar. E decidir estudar isso, na verdade, significa, na medicina principalmente, decidir o que você não vai fazer, né? O que eu não vou fazer para fazer isso, né? Na primeira parte eu já falei, né? A gente tem que... Grande Luiz, saudade de você também, cara. Ver se aparece, né? E na medicina, muitas vezes, a gente tem que decidir o que a gente não vai fazer, né? Eu, por exemplo, não vou ter uma vida de astro do rock, né? Do sextou e segundou, dessa vida pendular, que é a segunda-feira que desespera e a sexta-feira que empolga demais, né? E nesse contexto, ali, só fazendo um pequeno resumo do nosso primeiro encontro, lá da parte 1 desse podcast dedicado aos estudos, né? A gula, ela entra, né, como um freio, né? A gula ela entra como um vício, né? Um mau hábito que muitas vezes ela ajuda, né? Ela atrapalha, na verdade, mas ela influencia, tirando a sua razão de lado, né? Mais ou menos como quando você come demais ou bebe demais, come desordenadamente, mais do que você precisa, e de alguma maneira quando você faz isso, você está deixando a sua razão de lado. E quando você deixa a sua razão de lado na alimentação, por exemplo, você
também vai deixar a sua razão de lado em outros campos da vida, inclusive na hora de fazer uma programação de estudos, né? Na hora de entrar numa vida acadêmica, né? Esse desejo desordenado por comida e por bebida, ele com certeza vai fazer com que você dê mais valor ao que tem menos valor, como a comida e a bebida, por exemplo, né? Então, se a gente não domina a gula, a gente também não vai conseguir dominar uma série de outros desejos, né, físicos ali, né, que vão te ajudar, vão te atrapalhar, vão te impedir de estudar, né? Tem um questionário interessante, né, num clubinho para crianças entre 10 e 12 anos, para meninos entre 10 e 12 anos. Uma vez foi aplicado um questionário para tentar mostrar para essas crianças que elas têm gula ou que elas ali têm uma paixão desordenada pela comida e pela bebida. E eram feitas 6 perguntas para essas crianças, né, de 10 a 12 anos, para elas poderem ali fazerem um exame de consciência, né, e depois estarem abertas a ouvirem pessoas mais velhas falando sobre o que é esse vício que é a gula, né? E olha que interessante, eu queria muito que vocês, alunos de medicina, né, fizessem essas perguntas a si mesmos, ali, se fizessem essas perguntas, e para vocês verem se talvez a gula seja um dos fatores aí que os atrapalha na vida de estudos, né? Primeira pergunta: você assalta a geladeira assim que chega em casa? Você tem ali você fica pensando na sua despensa, né? Ou na geladeira, e quando você chega em casa, um dos seus primeiros impulsos ali é satisfazer aquele pensamento que você está tendo, aquele desejo, ali minutos ou até horas antes de chegar em casa. Você é daquele tipo que fica pensando, quando eu chegar em casa, vou comer aquele bolo, aquela coisa ali. Essa é uma primeira pergunta. Segunda, você quando almoça, você precisa de ter um refrigerante gelado, uma bebida que te agrada muito para comer, ou você costuma almoçar com uma água em temperatura ambiente, ou um copo d'água não muito cheio, né? Você precisa dessa bebida ali para comer. Terceiro, você tem comidas tabus ou lista de comidas que você não come, né? Você tem essa lista de coisa que você não come de jeito nenhum, tá? Tem coisa que você fala, eu não gosto, eu não como, né? Quarto, você reclama da comida? Quando sua mãe, sei lá, alguém traz uma comida na temperatura, da forma que você não gosta, você reclama daquilo. 5, você diz mais do que 5 vezes por dia não gosto ou não quero para questões que envolvem ou não comida. E sexto, você compra chiclete? Você tem o hábito de comprar chiclete ao longo do dia? Você precisa comprar chiclete para ficar mastigando e sentindo aquele gosto doce na boca? Essas 6 perguntas, elas podem apontar para alguma desordem na alimentação, de maneira que você valorize demais, né, a comida, né? Você valorize demais, né, a satisfação desse desejo. E aí a gente pode pensar um pouquinho sobre o que é desejo e o que é vontade, né? Pensa bem, você, sei lá, vai para academia e fala, pô, eu queria ser forte, ter o abdômen tanquinho, né? Você fala, eu tenho vontade disso, mas você vai na segunda-feira na academia e não vai mais, não vai na terça, não vai na quarta, não come direito. Aí você nunca chega a ter esse abdômen tanquinho, por exemplo, ou melhorar fisicamente, né? Na verdade, você não tem vontade, né? Você não consegue abrir mão de outros prazeres imediatos para que chegue nesse ponto que você acredita que você queira, né? Você tem o desejo daquilo, né? Você gostaria que aquilo ali, num estalar de dedos, né, se concretizasse para você. Mas você não tem a vontade fortalecida para caminhar naquela direção, porque você vai ter que abrir mão de uma série de desejos, né? Dentre eles a da comida e da bebida. E a mesma coisa é a vida de estudos, né? Você tem a vontade mesmo de ser um bom médico, né? Ser um bom estudante de medicina, porque, olha, você provavelmente vai ser como médico o que você já é como estudante, né? Esse negócio de achar que você é um estudante mediano, medíocre, desleixado, que bota o pé na cadeira, que, sei lá, vai de bermuda e de chinelo para a faculdade, que de repente você vira um médico, né, adequado, isso é uma ilusão, né?
Isso é uma ilusão. Tem um estudo, tem um livro que é A Nobre Arte de Ser Professor. Esqueci o autor, mas ele está por aqui, depois eu posto. Que fala sobre algumas escolas ao redor do mundo que tinham dificuldades ali enfim, de gerir os alunos e de imprimir ali um currículo, de imprimir o currículo da forma que eles gostariam, né? E que as primeiras medidas envolviam a disciplina externa. Tá? Em alguns lugares do mundo isso foi feito, e eles deram exemplo também do esporte, de um time nos Estados Unidos de futebol americano que estava bem ruim, que o técnico, quando entrou, a primeira coisa que ele fez foi proibir os jogadores de sentarem no campo e de usarem camisa para fora do short. Foi a primeira e única coisa que ele conseguiu fazer no início dos treinos, enfim, do tempo no início do trabalho dele ali, né? E algumas outras escolas também falam isso, né? Que a primeira ação delas, dos professores, né, na reformulação pedagógica da escola, era organizar a disciplina externa, né? Que é organizar como é que era o ambiente, a forma como os alunos entravam, sentavam e se dirigiam aos professores, né, se vestiam. Primeiro, a disciplina externa. Então, quando você tem uma desordem no campo da alimentação e coloca um valor desnecessário à comida e à bebida, tá? É muito provável que você também esteja desordenado na forma como você vai estudar. Tá? E se o seu desejo imediato é comer, é beber, tá? Provavelmente você vai enfraquecer a sua vontade em ter uma vida real de estudos, né? Isso é um ponto bem importante para a gente entender. E algumas consequências da gula, né? Algumas consequências da desordem no campo, né? Desse prazer que é satisfeito de imediato, né? E aí, por que a gula é um vício que ela tem uma satisfação imediata, né? Porque você está com aquela vontade de comer uma pizza, você pede a pizza, você come a pizza, se empanturra e pronto, né? E vira o Garfield, né? E aí a sua energia em digerir aquela pizza, ela impede, por exemplo, que você consiga se dedicar ao que você realmente acha que você quer, né? E algumas consequências, né, da gula, né? Algumas consequências desse movimento quando ele acontece com frequência na vida, quando esse hábito é inserido na vida de uma pessoa, envolvem, por exemplo, a alegria irreverente no momento da satisfação do desejo. Por exemplo, o sujeito que no sextou bebe um pouco a mais e fica alegre demais, né? Muita gente sabe, vocês também já entendem isso, que às vezes o rebote disso é aquela vergonha, né? De ter falado demais, de ter falado baixaria, né? E, sinceramente, uma vida de estudos, ela exclui a baixaria, né? Ela exclui, né? Assim, um sujeito que ele busca ter uma vida séria de estudos, né, em qualquer campo, ele tem que refinar a linguagem e refinar os gostos, né? Não cabe a baixaria, isso não é lazer, né? Esse é um lazer que ele é desvinculado de uma vida adequada a uma vida de estudos, né? E a alegria irreverente, a baixeza, a baixaria, ela leva à impureza também, né? Ela é aliada a outros vícios, como a preguiça e a luxúria, né? São três coisas engatadas, né? A preguiça, a luxúria e a gula, né? Sendo que a preguiça não necessariamente é uma preguiça passiva, que é aquela preguiça de você ficar deitadão, né? Às vezes é uma preguiça ativa, que você, na verdade, faz tudo menos o que você tem que fazer. Então, um exemplo aí, né? Que é muito comum no jovem, eu vejo muito isso. Para a gente atrelar a gula, a preguiça e a luxúria. Essa vontade de chegar na geladeira, né? De comer desordenado, esse prazer excessivo, às vezes, por uma comida requintada, ou por um tipo específico de comida, né? Uma comida japonesa, que ali eu estou com desejo de comer aquilo, né? Isso é uma maneira de você se desordenar em direção ao alimento. Aquela preguiça ativa, né? Que você arruma, sei lá, uma faxina para fazer na sua casa, ou vai para academia, ou faz qualquer outra coisa menos, né, repousar os sentidos, né? Se desligar do mundo exterior para poder estudar, né? E a pornografia, né? A pornografia também está instalada aí na vida de vocês, né? Desde a pornografia pesada mesmo,
até essa soft pornografia, né, que é você ficar ali passando o dedo no Instagram para ver homem e mulher sem camisa, né? A gente só esperar para ver um vídeo no YouTube, né, que a propaganda do YouTube vai ter ou muita comida ou uma bunda rebolando. Isso é muito triste, porque é um estímulo sensorial que é jogado em vocês, que são alunos jovens, de uma maneira que antes não era assim, né? Então vocês têm que se proteger disso, né? E no final dessa história toda, né, essa alegria irreverente, né, que começa ali com uma alegria, né, que a gente sente falta, né, de ir para um boteco, beber, né, ou comer com muita gente, falar demais, enfim. Leva a baixaria, leva a verborreia, né, que é falar mais do que você devia, né? Nessas horas que surgem a fofoca, a maledicência, a calúnia, a difamação, né? E você acaba ali cometendo uma série de erros, né? E o final disso é o embotamento da inteligência, né? Então, no final de tudo aí, a gula, ela leva a um embotamento da inteligência, né? E a pergunta é, né? Essa maneira de dar prazer ao corpo, né? Que é através da comida, da boca, né? Que leva a um embotamento da inteligência, né? Como é que você vai lidar com a dor, né? Como é que você vai lidar com a dor inerente à profissão do médico, né? A sua dor e a dor do outro, né? Que está numa circunstância diferente da sua, né? Se você vive nesse mundo dos desejos, né? Nessa cultura do analgésico, onde se exclui a dor até que ela venha, né? Se exclui o medo e a culpa, né? Você vive ali entorpecido por essas promessas de Instagram, de viver sem plano de saúde, de vida sem plantão, de ganhar 100 mil por mês, né? Se você mira nisso, se você está entorpecido por esses vícios, né? Uma hora vem a dor, né? E você cai desse ninho, tá? E você cai desse ninho. E aí começam a surgir uma série de diagnósticos, né? Às vezes essa dor é uma prova, é um desempenho ruim numa prova, tá? É uma frustração na faculdade. E aí você começa, então, a falar mal da faculdade, a falar mal dos professores, a dizer que aquilo ali não era para ser daquele jeito, a dizer que você não precisa daqueles assuntos. Enfim, e uma tristeza, né? Ela se instala na gente, né? Na pessoa. E a gente não consegue nem rastrear, né? E chegar no ponto, né? No ponto central daquilo ali. E para piorar, dependendo da ajuda que você procura, você ganha um diagnóstico. Diagnóstico de depressão, de TDAH, né? Você ganha um diagnóstico de burnout, né? Que é claro que eu não nego a existência dessas condições, mas não é possível que a prevalência de TDAH seja tão grande, né? Como a gente vê hoje em dia. E se a gente olhar para um aluno de medicina, por exemplo, um estudante, na perspectiva exclusiva desses questionários de doença mental, como vem no DSM, né, no Código de Doença Mental, você sempre vai incluir ali um diagnóstico e um tratamento, né? E aí você começa a tomar um fármaco, um psicofármaco. Esse psicofármaco ele começa a ter efeitos, né? Efeitos, né, colaterais, efeitos, né, esperados, né? Alguns efeitos de imediato são agradáveis. Por exemplo, quem toma o Venvance diz que melhora a performance. Mas que performance, né? Que performance é essa? Um jogador de futebol que não está preparado fisicamente, que não está leve, que não está treinando, né? De repente, se ele tomar uma cafeína e uma injeção de uma infiltração no joelho, ele melhora a dor, ele tem uma disposição melhor e joga um pouquinho melhor. Mas ele está jogando numa condição tão ruim, né? E eu vivo isso com os alunos, né? Com os alunos que jogam, né? Que estudam numa condição interior tão ruim, né? Tão triste, né? E voltando ao começo, né? Uma faculdade, ela tinha que ser uma aventura acadêmica, né? Uma aventura intelectual, né? Ela tinha que despertar ali um verão, né? O verão de nossas paixões, né? Ele tinha que estar ali, a gente tinha que viver esse verão na faculdade. E é muito ruim, muito triste quando alguns alunos eles não conseguem viver isso, né? E perdem o autocontrole e não tem essa virtude, né? Que é a temperança, né? Que é a capacidade de você, né, usar os bens que você tem
na medida certa, né? E é por isso que a gente tem que controlar a alimentação, né? Por isso que a gente tem que ali ter alguns passos. Por exemplo, horário para comer um pouco menos, comer sei lá, no almoço, no jantar, comer um pouquinho mais do que você não gosta e um pouquinho menos do que você gosta, né? Se colocar algumas restrições, né? Em vez de almoçar com aquela Coca-Cola gelada, toma uma água em temperatura ambiente, né? Come um pouquinho menos de doce. Não é para você ficar fitness, né? Não é para você ficar com o abdômen tanquinho, não é para você ficar mais saudável. Claro que isso pode ser a consequência, mas não é a principal, né? O principal é para você começar a controlar os seus desejos. Você vai ver que controlando a gula, você começa a controlar um pouco a preguiça, né? Você fica menos preguiçoso, né? E se você somar isso a um repouso dos sentidos, né? Parar de andar na rua igual um ventilador, né? Que fica ali olhando para todas as pessoas, né? Você começa a filtrar o que chega pelos seus olhos, você vai ver que o seu rendimento melhora, né? Assim, é um fato isso. Eu tenho casos, né, de alunos ali, né, tal. Se bobear, alguns até estão me assistindo aqui agora, né? Eu tenho alunos que me acompanham há algum tempo, de que a gente faz um trabalho, né, nesse sentido, né, de tentar melhorar um pouquinho a alimentação, melhorar um pouquinho o que chega pelos olhos, né? Melhorar um pouco a forma de organizar uma agenda, né, e desempenhar, deixar claro quais são os trabalhos a serem feitos no dia, né? E aí melhora a vida, né? A pessoa fica mais alegre, né? E isso é fundamental para uma vida de estudos, né? A vida de estudos ela é uma decisão, né? Você tem que decidir entrar naquela vida, né? A vida de estudo não pode ser um fardo, né? Estudar é bom, né? Estudar é bom, né? Ainda que canse, ainda que, né, você tenha que abrir mão de uma série de questões, né? A medicina ela é boa. Eu tenho 20 anos que eu entrei na faculdade, 23 anos que eu entrei na faculdade, né? Eu sou extremamente feliz com a minha profissão, né? Eu sou clínico geral, né? Obviamente, como clínico, eu não ganho uma fortuna, mas eu ganho o suficiente para alimentar todos os meus cachorros com ração premium, né? Não me falta nada. Minha vida é muito digna, né? E eu gosto da minha vida, né? Eu tenho amor pela entrevista clínica, né? Quando chega um paciente para mim contando, né, se expressando, usando a linguagem dele, todos os recursos de linguagem, às vezes o humor, às vezes o drama, ele me conta uma história como se eu estivesse lendo um livro, né? Ele traz a vida dele. Eu posso, então, usar elementos do meu estudo, né, como eu falei no começo, né? A bioquímica, a biofísica, né? A questão social e também o interesse, né, pelo corpo humano, pelo seu funcionamento, né, natural, patológico. E aí você se insere num ambiente profissional, ganha uma identidade, né? Mas isso aí é um trabalho de uma vida, né? Isso é uma decisão, uma escolha, né? Você não pode achar que a faculdade de medicina ela é como se fosse um cartório, né? Que você pega ali 20 horas de determinada coisa, aí ganha ali 20 pontos no currículo, e você constrói, como num cartório, né, um currículo, né, com uma série de pontos que te faz passar numa prova, e você entra numa residência, depois entra no mestrado, e passam-se 20 anos, e você numa terça-feira de manhã atende uma pessoa e, sei lá, aquilo não faz sentido para você, né? E você atende uma pessoa e você está mais preocupado com o almoço, né? Isso é muito triste, sabe? Você, por exemplo, ir pro seu trabalho, depois de 20 anos de formado, né, e tá atendendo um paciente mais preocupado com a hora do almoço. E às vezes isso é um efeito da gula. Tem pessoas que vivem a gula décadas e décadas e décadas, né? Tem pessoas que consomem pornografia décadas e décadas e décadas. Consomem pornografia antes de casar, depois namoram, casam e vivem ali tendo o cérebro destruído pela pornografia, né? Completamente destruído. E aí a vida perde ali o sentido, né? O sujeito ele não é alegre mais, ele fica triste, né? Ele fica ali perambulando pelos cantos, né? Acreditando que não vale a pena ser médico, acreditando que o problema é do sistema, que o plano de saúde paga mal, acreditando que as pessoas não valorizam mais os médicos, e tudo isso é mentira, né? Tudo isso é mentira. O médico ele consegue ter uma vida digna, ganhar o suficiente para ter uma vida digna, e ele é muito valorizado, né? Um bom médico é muito valorizado. Pode não ser tão bem remunerado, mas é valorizado. Fernanda Piotto, a gula está associada à pressa.
ter o prazer instantâneo. O médico guloso pula etapas fundamentais, exatamente. Exatamente. Tem diagnósticos que não são que nem um micro-ondas, que você vai lá. Tem diagnósticos que não são que nem pedir uma pizza, né? Eu peço a pizza veio, eu como e me empantufo e fico satisfeito, né? Às vezes a doença tem que chegar, né? Exatamente, é isso mesmo. As doenças são muito mais como uma horta, né? Uma horta, para você plantar uma couve e comer essa couve, demora, não é igual pedir uma pizza. Beleza, galera? Me alonguei um pouco demais hoje, que o tema me interessa muito. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Inter.